Olá, sejam muito bem-vindos ao Fênix Cambuá Podcast. Meu nome é Vitor. E o meu nome é Sádila e hoje estamos aqui com a convidada mais que ilustre, Laís Andrade, cantora. Então seja muito bem-vinda ao nosso podcast e esperamos muito, que seja uma entrevista muito produtiva. Sim. Eu agradeço o convite, em primeiro lugar, que graças a Deus conseguimos fazer essa entrevista, Finalmente, né, Laís? Finalmente. Eu estava bem ansiosa, mas graças a Deus estamos aqui, vai dar tudo certo. Sim. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Inclusive, você não é nova aqui na nossa página, né? Você participou do Belo Campo Digital Fest, inclusive ganhou como na categoria influenciador musical. Foi. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, como foi para você, como foi participar, ganhar a premiação. Pra mim foi muito engraçado, porque logo quando vocês postaram o vídeo lá falando que ia ter o festival, o pessoal mandou pra mim, e falou assim, por que você não participa? Eu falei, gente, ninguém vai votar em mim assim não, tem cantores famosos aqui em Belo Campo também. Sim. Mas a galera foi votando e eu fui vendo as votações, os números aumentando, e eu falei, gente do céu, como assim? O pessoal indicando, o pessoal comentando, Laís, eu tô votando. E aí quando chegou no dia, pra mim foi uma honra. Tá lá o meu troféuzinho até hoje, lá guardadinho. Aí minha filha direto fala, que eu expliquei pra ela que foi ela, falou assim, meu troféu da minha mãe de melhor cantora aqui, ó. Foi uma experiência muito massa, eu amei demais. Foi o primeiro festival em Belo Campo, pra reconhecer assim, os artistas, influências. Sim. Então, assim, pra mim foi muito importante. Quando a gente começa a ser reconhecido, assim, depois disso também muita gente me conheceu, muita gente me seguiu. Foi algumas agendas, acho que 2 agendas no mês seguinte foram por ter me conhecido no evento. Sério? Sério. 2 agendas. Olha. 2 agendas foram porque o pessoal me conheceu pelo evento. Então eu falei assim, cara, deu um retorno muito bom, Então foi muito ótimo. A experiência também foi ótima. Que legal. E você cita, a questão do reconhecimento. Sim. E para ter um reconhecimento, a gente tem uma trajetória por trás, né, Sádila? Sim, isso é verdade. Então, eu queria saber como que tudo iniciou, como que você começou a cantar. Conta essa história pra gente. Então, eu tenho uma idadezinha avançada, pro tamanho. Mas eu comecei com 3, 4 anos. Na igreja, Foi na igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Zeu. Então, eu comecei naquela época que tinha aquelas fitinhas ainda de som, sabe aquelas que você tinha que virar. Sou da época da fita cassete, sou da época que meu pai tinha uma locadora de vídeo, de filmes. Então, era tudo na videocassete, DVDs. Então, assim, eu fui criada nesse meio musical. Meio artístico, filmes, séries, tudo que tinha antigamente de atualizações, assim, eu estava sempre no meio. Minha família sempre teve esse cuidado com a gente, sabe? Computador a gente tinha desde antes de chegar a internet aqui. Quando teve celular, a gente conseguiu comprar celular na mesma semana que chegou. Então, eu tive sempre esse contato com a tecnologia. Então, desde pequena, eu fui envolvida nesse meio musical, porque a igreja, Vocês são da igreja católica, mas vocês entendem porque a igreja católica também tem música. Sim. Então, tem a parte dos músicos, tem a parte de quem prega, tem a parte de quem faz isso. Então, eu era da parte musical. Então, sempre me envolvi nisso. Minha mãe era cantora também. Minha mãe cantava no Ministério de Louvor. Meu pai também. Então, eu me envolvi nisso desde cedo. 3 anos de idade, eu pedi o pastor para cantar. Pedi a oportunidade. Para cantar Cassiano, inclusive. Se eu não acertasse a música, ia ser desaforo, Se minha mãe tivesse viva, ela ia me dar um peteleco chegar lá em casa. Então, tinha que acertar. Então, assim, eu comecei cantando Cassiano. Então, era o povo falava, não, mas Laís não vai conseguir cantar. Para quem quiser depois dar uma pesquisadinha, a música Imagine um lugar de Cassiano, que era a nota bem alta. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. E eu, 3, 4 anos fazendo essas músicas, cantando essas músicas. Aline Barros, que graças a Deus foram cantoras que eu conheci depois, antes de sair do meio gospel, que eu participei de algumas coisas que depois a gente pode falar mais pra frente. Podemos. E aí, desde então, fui crescendo no meio gospel, como eu falei pra vocês no que a gente fez ali, eu sempre cantei rock gospel, Então, sempre vim do rock, não tive outra categoria musical, a não ser a recente que eu canto hoje. Mas eu vim de lá, então cantava com banda, Levi, meu ex-cunhado, que tocava comigo, a gente tinha uma banda na igreja, meu ex-marido, a gente tinha uma banda na igreja, então a gente saía para cantar na igreja, grupo de jovens, eu organizava o coral do grupo de jovens, então tudo que eu participava na igreja tinha a ver com música. Se era crianças, era música. Se era os adolescentes, jovens, era música. Então, eu participava do grupo de louvor, era ministra do grupo de louvor.
Então, a música sempre esteve presente na minha vida desde os 3 anos. Até hoje, não mudou. Isso é uma paixão, é o que me movimenta, é o que me dá sabe? É a música. A música, para mim, é tudo. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco também dessa transição do gospel para o arrocha, o sertanejo, que você canta agora. Como que aconteceu e tudo mais? Assim, eu sou uma menina que fui criada no gospel desde que eu nasci. São minhas raízes, é minha origem, né? Então, assim, fui criada nesse regime. Eu casei e tive minha filha, fui criada dentro da igreja. Só que teve um período que foi logo depois, um pouco antes da separação, já tinha falado que eu queria ter esse contato com a música, porque a igreja evangélica nunca me permitiu a quem é músico participar de outras coisas que não fossem músicas da igreja. Sim. Então, hoje eu canto música, como eles chamam, secular, né? E a música na igreja é totalmente diferente. Só que assim, isso só se dá com a música, que era uma coisa que eu batia muito de frente com a igreja, porque eu era bem crinqueira desde a igreja, né? Já fiz rodas com pastores na igreja para debater o que estava errado dentro de igreja e tudo. Então, eu não sou barraqueira hoje só por causa de polêmica, só por causa aqui que eu estou fora da igreja, não. Eu sempre fui desde a igreja, desde pequena. Então, eu sempre estudei muito sobre a Bíblia. Inclusive, para quem ainda não tem dúvida, eu estou em paz com Deus hoje, tá? Graças a Deus, sobre a minha escolha, sobre a minha trajetória que eu estou fazendo hoje. Muitas coisas estão sendo realizadas hoje, que Deus me prometeu, está sendo realizadas hoje. Você entendeu? Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus, porque Ele sabe que eu não tirei Ele da minha vida para vir para cá, para fora da igreja. Eu não precisei tirar Deus. Às vezes as pessoas acham que... Às vezes as pessoas saem da igreja e tiram Deus da vida delas. Eu não tirei. Então, assim, eu vejo Deus me suprindo em questão de agendas, quando eu preciso de algum valor, um dinheiro, Deus vem e abre uma porta que nada a ver, assim, porque pra gente não tem nada a ver. Ele abre essa porta, eu consigo cantar, consigo receber meu dinheiro, porque é meu trabalho. Né? Não é uma coisa de diversão, é meu trabalho. Então... Foi muito difícil, porque eu cheguei e falei para meu pai, falei, vou começar a cantar nos casamentos músicas que não são da igreja. Músicas seculares. Recepção, às vezes eles pedem arrocha, pedem sertanejo, essas coisas. Só que eu já tive contato com música secular desde a adolescência, porque lembra aquela época de MP3, MP4, esses negócios? Uma vez, foi quando eu tive o meu primeiro contato com o rock. Fora da igreja, no caso. Que tinha oficina de E3 na época, tinha catedral, então a gente já escutava um rockzinho. Mas o secular eu nunca tinha escutado. E aí, quando eu achei esse MP3, já estava com fonezinho, estava um pouquinho de carga, botei no ouvido, estava no municipal, e naquela época municipal, que tinha um barzinho na frente, acho que você nem chegou a ver essa época. O municipal, para quem acompanhou, estudou no municipal nessa época, sabe, tinha um barzinho ali na frente, a gente sentava nas cadeirinhas para poder escutar as músicas e conversar com os amigos. E aí eu fui ouvir. Aí começou Legião, Rita Lee. Eu falei, caraca, que isso? Que música legal. Aí eu escondia de minha mãe e meu pai, né? Que rock era do capeta mesmo, sendo da igreja. Tinha isso. Era na época, tinha palestra para ensinar a gente a não ouvir rap, rock, essas coisas, você entendeu? Porque tinha essa demonização dentro da igreja. Igual tinha com Xuxa, RBD de trás para frente, sabe? Sim. Então, eu passei nessa fase muito difícil. Mas, aí eu fui tendo contato. Então, eu tinha Rolling Stones, Nirvana, Black Sabbath, todas essas músicas, assim, os rocks pesados, na época, que eram, assim, proibidíssimos de ouvir. Eu tinha um contato ali um pouco. Até porque meu pai tinha... Às vezes, um filme sobre isso, que lá na locadora que eu pegava e assistia, e eu tinha contato, aprendia. Então, assim, eu sempre tive o contato com a música secular. Mas eu nunca tinha dado a cara a tapa de sair da igreja, assim, dos cargos, no caso da igreja. Que eu ainda congrego, às vezes eu visito a igreja. Lá em Conquista mesmo, eu visitava ia muito na Batista, que é mais da linhagem que eu gosto, Batistas. Aqui também, eu ia na Batista aqui também. Então, assim, quando eu saí, que eu cantei a primeira vez com o Túlio, que era meu tocador de rock, a gente cantava rock lá no Espetinho na época, né? Rock e MPB. Quando eu cantei, que a gente postou, Belo Campo inteiro, foi o bafafá. Você parou para poder cantar no secular, não sei o quê, saiu da igreja, revoltou. E não foi revolta, não foi por causa da separação, sabe? Foi bem antes, já estava planejando isso, então foi uma coisa pensada, não foi uma coisa tipo, vou revoltar e pá.
né? Inclusive as tatuagens, né? Tudo. O pessoal deu tipo, meu Deus, ela tá revoltada. Assustei, e não é, porque né? quem me conhece desde o princípio, eu sabia que um dia eu ia fazer, sabe? Porque eu sempre fui apaixonada, eu sempre me envolvi. Eu só não fazia por conta de o meu antigo relacionamento, a gente conversava, não entrava em um acordo. A igreja também tinha um preconceito também sobre isso, tem até hoje, né, sobre isso. Então, aí eu acabava evitando, para não causar um transtorno, né, porque a Bíblia também fala que a gente não pode causar escândalo, mesmo que eu entenda que não é errado, mas se meu irmão ofende meu irmão, eu preciso evitar aquilo ali. Então, como eu vivia numa comunidade, que a igreja é uma comunidade, então eu evitava, eu estava em destaque, então eu evitava fazer isso. Mas depois que eu saí da igreja, que eu vim para os bares, cantar nos barzinhos, cantar em eventos, eu falo para vocês, hoje eu estou tranquila em relação a isso, né, minha escolha, e como eu disse, é meu trabalho, não é um hobby, não é uma diversão, é o meu trabalho. Assim como minha loja também é meu trabalho, minha música também é meu trabalho hoje. Inclusive, né, a gente já está em avanço, tenho melhorado a minha carreira também, eu busco melhorar cada dia mais. Então, é isso. Para mim, foi muito tranquilo, porque para quem me conhecia da essência, a Laís Andrade, desde antes, sabia que isso ia acontecer um dia, sabe? Às vezes, o gospel, ele é muito fechado, e eu sou uma mente muito aberta. Então, eu não ia caber por muito tempo, assim, sabe? Mas não julgo ninguém que está lá ou quem também sai, sabe? Eu entendo, cada um tem sua trajetória, cada um sabe o que escolhe, entendeu? E a gente percebe, né, que a gente tem muitos artistas que começaram no gospel e depois acabaram indo para música secular. A própria Beyoncé, por exemplo, né, começou no gospel. Então, a gente tem exemplos até de sucesso, né, nesse sentido. E a gente sabe que o gospel é uma escola, né, para artistas, tem músicas que exigem bastante da voz e tudo mais. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque eu fiquei muito curioso. Você conheceu a Aline Barros? Conheci. Aline Barros, Cassiane. Eu participei de um programa. Essa história foi muito louca. Não sei se vocês conhecem, Valdomiro Santiago, aquele bispo. Já fui. Pois então, a filha dele tem um programa. E eu descobri em cima da hora. E eu falei assim, já passou em Salvador, e agora? Fortaleza. Falei, uai, vou agarrar isso aí, vou atrás. Fui para Fortaleza sozinha. Caramba. Sozinha, sem marcar hotel, sem nada. Peguei só o dinheiro que eu tinha conseguido com o vereador, consegui essa ajuda, fui para Fortaleza. Cheguei lá, tinha mais de, acho que foram 1.800 e poucas pessoas para audição. E lá eu conheci a filha dele, que é Raquel Santiago, que é maravilhosa. E aí conheci Tom Carfe, conheci o baterista de Oficina G3, que vocês não vão conhecer, mas assim, para mim foi... Conheci o baterista de Oficina G3. E aí eu cantei para eles, né? Tem até os vídeos lá ainda, até hoje tem os vídeos lá no meu Instagram. E aí foi a primeira, aí eu cheguei, falei, gente, eu cheguei na sala, tinha muita gente cantando, fazendo melisma. Eu falei, caramba, tem muita gente. Eu falei assim, não tem como isso acontecer. Mas eu vou, tô aqui já, vou jogar para cima. E cheguei lá, um calor de 43 graus, parecendo 53, areia da praia, se pisava, chegava a queimar o pé. Minha garganta deu um choquezinho térmico, porque eu dormi na rodoviária uma noite, né? E minha mãe ainda estava viva na época, mandando mensagem para mim, não, mãe, tá tranquila, aqui na rodoviária tem polícia e tudo. Mentira, tinha quase só eu e umas 2 outras pessoas e direto passava um povo estranho. Meu Deus. E aí eu lá dormindo com minhas malas. E meu ex também, que eu ainda estava com ele ainda na época, mandando mensagem, mandando foto de Alice perguntando, mamãe, você tá bem? Não sei o quê. Eu tô bem, tô ótima. Mas eu sou muito louca. E sempre fui. A minha loucura não é de hoje, não. A minha loucura foi de sempre. Então eu falei, eu vou para Fortaleza sozinha, sem conhecer, sem nada, eu vou. Fui. E aí eu tinha lembrado de uma amiga que morava lá. Aí nisso ela arrumou um lugarzinho para eu ficar lá, para ficar os 2 dias que eu fiquei. E aí depois eu voltar para vir embora. Aí chegamos lá, aquele auditório lotado. Auditório não, aquela igreja do bispo, que você sabe que é uma igreja. As igrejas são bem grandes. E além dessa igreja, tinha um auditório que ficou metade da galera para um lado e metade da galera para o outro. Eu falei, gente, eles vão me ouvir e falar assim, não, próximo, sabe? Aí eu falei, caramba, aí eu subi.
Foi quando a gente fiquei na fila quase 5 horas para apresentar. Eu peguei o número 1062, se eu não me engano. Foi 1062. Nossa. E aí fiquei lá, sentada. Aí quando pensei, não, chamou, que chamava de 20 em 20, né? Aí chamou nosso grupo. Aí eu entrei. No meio, o povo aquecendo a voz, eu que quietinha. Meu Deus, sabe o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Não passar vergonha. Aí cheguei. Quando eu cheguei, o cara perguntou a música, eu falei que era uma música de Midian, que é aquela... olharei pro alto, de onde vem socorro. Aí cantei. Aí tem uma parte que faz um drivezinho bem legal. Sim. A galera todinha da igreja se levantou. E eu conheci também, foi Leonardo Borges. Não sei se vocês conhecem. Tem uma música Deus e Eu. Conheço. Pois é, foi ele que foi meu jurado nesse dia. E aí, e Júnior Lima também, que é um amor, que eu tenho amizade até hoje. E aí, eu terminei de cantar, ele olhou para mim e fez assim. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, deixa minha atenção. Pá, beleza. Aí eu fui sair para ir embora, porque já estava tarde. Quando pensei, não, o produtor ligou. Laís, volta de novo, tem como você voltar? Eu falei assim, tem. Aí eu já gelei, falei, pronto, minha apresentação não foi boa. Aí falou que o microfone não tinha pegado. Voltei a cantar de novo. O pessoal gritou na parte de novo, fez aquilo, sabe? A mesma coisa. Aí voltei, cantei, beleza. Aí eu falei, pode ir. Aí, beleza. Aí tinha a live para anunciar as pessoas que tinham passado. De todos os estados. E aí, em Fortaleza, tinha citado já 2 nomes. Eu falei, acho que não vai dar, não. Quando eu estava já desistindo, deixei o celular, fui pegar a Alice no colo, Laís Andrade. Eu falei, o quê? Eu falei, como assim, gente? Quase 2.000 pessoas. E eu fiquei entre as 3. Hoje tem uma amiga minha que é Lu Abreu, que hoje ela já é cantora gospel, ela tá bem conhecida, ela já gravou singles e tudo. Que aí ela fala pra mim, ela fala, bicha, na hora que eu ouvi você cantando, eu sabia que era você. Eu falei, mulher, e na hora que eu cantei, eu falei, gente, não vai ser eu nunca. Porque tinha muita gente que cantava muito bem. Sim. Aí foi quando eu passei. Aí passei pra primeira fase, passei pra segunda fase, só que na segunda fase eu adoeci. E infelizmente eu perdi por conta que eu não tinha voz, não tinha como cantar. Entendeu? Não tinha condições nenhuma. E aí depois teve a segunda vez, que eu fui pra Salvador. E aí nessa meu ex também foi comigo. E aí ele participou lá de uma parte e eu participei também. E aí dessa vez eu passei de novo. De 2.000 e poucas pessoas eu fiquei entre as 5 de Salvador. E Salvador é grande. E os cantores gospels de Salvador são pessoas que cantam, a maioria preta. E eu falo que parece que preto nasceu com aquela coisa de se o preto canta, ele canta porque canta mesmo, sabe cantar. Então tinha pessoas lá que não passaram, que eu não entendi o porquê não passaram. Mas assim, Deus tem um momento certo para cada um, né? E aí eu passei. Aí eu fui para São Paulo de novo, viajar de avião, aquele tormento. E aí foi muito legal. Foi uma experiência muito legal também. Voltei a conhecer algumas pessoas lá também de novo. Aí foi quando eu conheci Tom Cafe. Aí, inclusive, em Salvador, que eu conheci ele pela primeira vez, ele pegou a Alice no colo, saiu no meio do corredor com a Alice no colo, que eu levei a Alice no dia que eu fui para Salvador. Pegou a Alice no colo e ficou com a Alice para cima e para baixo no corredor lá. E depois ele me conheceu em São Paulo. E aí foi muito legal. Conheci outros cantores também do gospel, que às vezes não é tão conhecido, igual a Aline Barros, por exemplo. Né? A Aline Barros mesmo eu conheci, não foi no evento. A Aline Barros eu conheci no evento em Conquista, que tem um congresso de mulheres, Jardim Secreto. E aí elas estavam lá, ela e Cassiane. Aí eu consegui conhecer elas, não consegui tirar foto, porque aquela muvuca, mas consegui olhar para elas, conversar com elas e tudo mais, eu conheci elas. Mas foi muito legal essa parte de conhecer esses cantores, né? Tanto pelo programa, quanto pelos eventos que eu ia, né? Para poder conhecer. Aí eu tive o privilégio de ouvir essas 2 mulheres que foram, tipo, para mim foi minha base no gospel, foi elas 2, né? Tirando as outras bandas, assim, hoje, antes de sair um pouco, eu já tinha conhecido a Daniela Araújo, que era uma das mulheres que cantam pop rock, um pouco de rock, assim, no gospel, que também me inspirava muito e me inspira até hoje também. Então, mas, assim, elas 2 eram as rainhas, as queens, tipo a Beyoncé, né, no caso. Elas 2 eram tipo isso aí. Entendi. A gente está falando muito de coisa boa, né? Mas eu queria saber um pouco das suas dificuldades, né? As dificuldades que você tem enfrentado, que eu sei que não é fácil, perder uma mãe, mãe solo também. Aí eu queria que você falasse um pouco também das dificuldades do dia a dia. Eu falo que tem dias e dias, né? Dias bons e dias ruins. Eu já experimentei perder uma filha, perdi minha avó, perdi minha tia.
Com um ano depois perdi minha mãe, né, que foi, acho que, uma das maiores perdas, minha filha e minha mãe, né, no caso. Foi quando eu comecei a ter depressão e eu tive diagnósticos de TAG, essas coisas. A Melissa, no caso, hoje ia fazer uns 8 anos, eu acho, 8 anos, 7 anos. 7 anos. Se tivesse sobrevivido, né. Tive a Alice foi prematura, a Alice teve 2 paradas respiratórias, eu pensei que eu ia passar por tudo de novo, de perder mais um bebê. E sem minha mãe hoje, porque quando eu fui para Fortaleza, minha mãe ainda estava doente. Só que era tipo, minha mãe tinha sempre problemas de coluna, tinha diabetes, mas a gente não imaginava que seria tão grave, né? Sim. E aí eu viajando e minha mãe sempre me incentivando, era a minha maior incentivadora. Então eu mandava, bom dia, cantora, você tá onde? Vai todo no hotel, mãe. Aí ficava toda hora mandando mensagem. Aí o dia todo mandando mensagem, o dia todo. E ficava na minha casa todos os dias. Né? Então, assim, me apoiava, porque eu tenho uma loja de laços, né? A sua menina já foi minha cliente. E aí ela me ajudava, ela olhava a Alice para eu poder produzir e tudo mais. Sempre fui do corre, sempre fazendo correria. E ela sempre me ajudando. Quando eu cheguei de Fortaleza, eu não tinha recebido o resultado, porque eu tinha passado ainda. Aí minha mãe faleceu, foi muito rápido. Foi questão de, acho que uns 4 dias aí com ela, assim, lutando, que foi logo na época da exposição. Tinha montado minha barraca e tudo para poder vender, porque na época era da Associação de Artesãos, né? E aí tinha feito minha barraca, minha irmã ligou desesperada porque minha mãe tinha caído. Aí a gente foi lá ver e ela estava num estado bem ruim. A gente levou no hospital, tentamos levar para a Conquista, e quando foi na ida para a Conquista a segunda vez, acho que foi a segunda vez, ela indo para a Conquista, aí ela já não resistiu, porque teve umas paradas respiratórias, né? E aí não resistiu. E aí foi aí que começou meu impasse com a igreja. Porque na época já tinha passado o Covid, minha mãe tinha dado... Tem o protocolo de colocar Covid quando tem parada respiratória e botar interrogação. Porque, tipo assim, pode ter sido, mas pode não ter sido. Sim. Mas o caixão da minha mãe não foi lacrado. Estava aberto, então tinha como velar na igreja. E não me permitiram velar na igreja, que era o sonho dela. Foi aí que começou a ter um impasse muito grande comigo e a igreja. Já tinha as coisas que eu apontava, que eu já falava, que eu, né, denunciava. E não só por heresia, por falta de coerência mesmo. Falta de coerência. Inclusive, essas coisas de mercado gospel. Isso só funciona de tipo, você não pode cantar música secular só na música, porque gera dinheiro. E o mercado gospel fatura muito. Então, vem de um sistema de lá para cá. Você entendeu? Sim. É uma hipocrisia muito grande, porque você pode trabalhar como, sei lá, no Correio, você pode fazer um concurso para o INSS, você pode trabalhar no Banco do Brasil, você pode ter uma loja de roupa, você pode vender, sei lá, sex shop, mas você não pode ser cantora secular e estar dentro de uma igreja. Você entendeu? Então, eu sempre denunciei esse tipo de hipocrisia que tem até hoje dentro da igreja. Então, foi aí que começou esse impasse meu com a igreja. E aí, para mim, foi um baque muito grande. Ter que velar minha mãe dentro de uma quadra, que eu velei minha mãe dentro da quadra, né, de esporte, porque eu liguei para Iago, o marido de Claudinha, falou, Iago, tem como velar minha mãe na quadra, porque na igreja não deu, tá aqui como Covid, mas você sabe que é protocolo, ele não lê, de boa, pode abrir lá. E aí, abrimos lá, velamos minha mãe lá e tudo mais. A Alice era bem novinha, tinha 2 anos, e aí foi um baque muito grande. Depois daí, a depressão voltou, né, e... O pessoal fala assim, mas você é bem rolezeira, não parece. É que assim, depressão ela não tem cara. Sim. Se eu falar hoje, a primeira vez que eu estou falando isso, nunca falei isso no meu Instagram, nunca falei isso com ninguém, mas eu tive uma volta com um psiquiatra, um psicólogo, a depressão minha voltou. Só que eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não consigo mais ficar parada para sentir aquilo, porque eu tenho medo. Não é por conta de você, não, você tá curtindo o rolê para escape. Não, é também. Mas é porque eu não consigo parar para sentir a dor. Porque eu sei onde ela me levou uma vez. Se eu parar para sentir. Então, todo final de semana eu vou trabalhar cantando, que eu trabalho, que nem eu falei pro meu pai de Alice, eu falo, você trabalha na semana, eu trabalho no final de semana. Então, eu preciso aproveitar. Às vezes eu vou fazer uma participação de graça, mas, tipo, na outra semana o pessoal me chama para cantar lá porque me viu cantando. Você entendeu? Então, eu preciso fazer esse corre e, às vezes, eu tenho muitos amigos dispostos a fazer isso. Então, tem um amigo tem um carro, aí tem uma galera que está querendo ir, a gente funda lá. Aí chega lá os meus amigos, falam, tem uma cantora aqui, tem como ela fazer uma participação, provavelmente de uma música. Aí eu subo no palco, canto, apresento o meu trabalho e volto para casa. E nesse meio tempo, agora não, que eu tô grávida, né? Sim. Porque isso aí, eu não vou falar também sobre isso. Mas, antes,
Aí, gente, era diversão pra cima o tempo todo. Aí eu cantava, o povo dava bebida, pagava bebida pra mim, e aí ficava aquele rolê. Então, eu sou muito conhecida também por isso, por esse rolê. Então, fala assim, a Laís não é depressiva, a Laís curte rolê todo final de semana, a Laís vai pra não sei da onde. Gente, eu sou rolezeira, cachaceira. Agora não mais, né? Não mais. Mas eu era. E eu curto pra caramba isso, essa diversão, mas por causa disso. Mas ninguém sabe, ninguém pergunta, ninguém quer saber. Só fica espalhando boatos, que não sei o quê, que gosta de fazer isso, que gosta de fazer aquilo. Mas ninguém sabe, e ninguém precisa também saber sobre o que acontece na minha vida. Sim. Eu só não preciso ficar dando satisfação pra ninguém e também deixando que uma doença me controle. Você entendeu? Por mais que é difícil. É lógico que vai ter dias que eu vou chorar, que nem foi esses dias mesmo. Esses dias eu cheguei em casa, do nada abri a boca chorando. Entendeu? E aí, por quê? Por conta disso, porque às vezes a gente fica muito sobrecarregado, a gente tenta fugir tanto que acontece essa sobrecarga na gente, né? Sim. Mas eu falo que isso, para mim, rolê, meus amigos de rolê, às vezes é até mais importante do que meus amigos que faziam ser amigos de verdade. Porque muitos amigos meus de rolê já ficaram comigo no hospital passando mal, sabe? Já me deram assistência com minha filha. Então, assim, eu tenho amigos e amigos. Então, eu consigo separar essas pessoas e consigo andar com essas pessoas e ficar bem. Por mais que tenha defeitos, mas fulano faz isso, mas tudo bem, eu também tenho meus defeitos, às vezes eu também não dou certo com alguém, tudo bem. Sim. Você entendeu? Mas eu não consigo mais fazer essa questão de parar para poder ficar sentindo uma dor para me controlar, porque eu sei onde é que eu fiquei. Teve uma época que eu não conseguia tomar banho, não conseguia pentear meu cabelo, não tinha gosto para fazer quase nada, para me cuidar, para cuidar da minha casa, entendeu? Então, assim, crises de pânicos terríveis de duração de mais de 2 horas, você entendeu? Mas ninguém nunca vê isso, ninguém nunca vê isso. Tem uma música cristã que fala, o povo só lembra de quando chegou lá na Terra Prometida, mas ninguém lembra como é que foi o caminho até chegar lá, você entendeu? Ninguém fala da trajetória. Todo mundo só quer ver aquele instante que você está vivendo, ou que você está fazendo alguma coisa que está expondo. E eu sou dessa, eu sou polêmica. Então, assim, não vai esperar, tipo, que nem o povo. Vou esperar o povo ficar falando assim, você soube lá, está grávida? Não, vou logo falar, tô. Você entendeu? Para não dar lugar. Vou sair para um rolê, vou beber, vou postar. Não tem isso comigo, nunca tive que esconder nada de ninguém, você entendeu? Então, eu acho que também um pouco de raiva com as pessoas comigo é isso. Porque não dou nem tempo da pessoa fuxicar sobre mim. Eu já falo logo a fofoca, já espalho a fofoca. Já espalho a fofoca. Então, assim, mas eu tenho superado, né? Eu tenho conseguido pensar muito nela também. Tem coisas que às vezes eu vou fazer, se eu falo, não posso exagerar nisso, não, se ela estivesse viva, era uma sandalhada na orelha só. Então, assim, ainda penso nela e tem coisas que eu fico assim, tipo, eu queria ter contado, podia ter contado. Tem músicas no Spotify hoje. Às vezes dá vontade de, sabe? Mãe, tem 2 músicas no Spotify hoje, entendeu? Sim. Mas assim, a gente acaba superando, a gente aprende a lidar. O luto continua, a ferida continua, a dor continua, mas a gente tenta adaptar ao dia a dia nosso, né? Que a gente não pode parar de ter uma filha, então assim, a gente não pode ficar parado. Então acaba sabendo lidar com aquilo ali, aquela dor ali, as dores, na verdade, né? Porque são constantes, não é fácil a gente fazer assim. Laís, você citou, né, a questão da maternidade. Sim. E eu queria justamente perguntar para você como que é conciliar a sua vida de empresária, de cantora, com ser mãe, né? E agora também sendo mãe novamente. Como que é para você conciliar? É uma loucura, porque, assim, minha filha está saindo um diagnóstico agora de autismo, né? E ela suspeita de TDAH também. Para quem conhece, sabe que ela tem TDAH, porque a bicha não para um minuto. Até as professoras falam na sala, mas a Alice, ela já teve contato com a Alice. A Alice é espertíssima. Sim. Ela dá desde a série de mim aqui dessa entrevista. Se vocês quiserem marcar um dia de entrevista, agora pode marcar que ela vem para cá fazer entrevista. Sim. Ela é bem conversadeira, ela é bem engraçada, bem dramática, igual a mãe dela. Assim, é a minha cópia, praticamente, né? Parece com o pai, parece, mas a personalidade todinha da mãe. E aí, então, assim, a minha loja, tem uma loja de laços que eu estou voltando agora, inclusive. Posso dar uma divulgada aqui? Pode. Menina Mel Laços, agora que eu troquei minha arroba, perdi aquele Instagram antigo, perdi. Eu tenho um carrinho móvel que eu saio na rua com ele, então vou voltar com ele agora também, estou na produção. Lento, porque a mãe daqui está nos primeiros meses de gravidez, então tem hora que não dá para fazer o tempo todo, então a gente dá umas pausazinhas. E aí,
é assim, produzindo e ela destruindo minhas coisas, tudo no chão. É muitas coisinhas pequenininhas, né, e chamativas, tipo os apliques. Então tem tipo galinha pintadinha, Stitch, esses negócios. Então, ela gosta de ficar mexendo. Então o que eu faço? Prefiro que ela faça bagunça ali perto de mim para que eu possa produzir e ficar de boa, né? E aí ela consegue ficar ali perto de mim, eu consigo monitorar. Mas tem hora que é toda hora parando. Tem que dar banho para levar para a escola, tem que dar o almoço para sair, que a van passa, então tem que estar no horário certinho, que a van não atrasa. Então, né? Aí a gente, quando ela vai para a escola, aí eu tento fazer o que tiver de fazer, ou às vezes eu durmo, no caso agora, porque só dormindo, inclusive é isso que eu falo, que tá uma loucura, porque eu decidi voltar com a loja, estando com a Alice, na casa do meu pai ainda, que não é nem na minha casa ainda, que eu não tô morando de aluguel ainda, e ainda tô com a Alice em casa e grávida nos primeiros 3 meses, porque sonolência, enjoo, e o corpo fica ruim, parece que você tá toda hora ruim, então assim, tenho que dar tipo assim, o tempo que eu tenho livre, que eu consigo ficar bem, o corpo faz alguma coisa. Inclusive, hoje não deu muito enjoada. Deu só um pouquinho. Então, eu já estou bem melhor. Então, amanhã eu tomara que continue desse jeito. Então, eu fico nesse negócio assim, tipo, aproveitando os tempos que eu consigo para poder produzir. Porque mãe já normal, que a gente fica dentro de casa, a gente já não consegue trabalhar direito. Porque sempre está no pé. E a Alice, ela é muito assim, ela não gosta de ficar sozinha. Então, tem que estar sempre junto. Então, né, uma correria. Mas a gente dá conta, eu falei, a gente dá conta demais. 2 filhos, a gente tem 5 filhos aí sozinho dentro de casa. A mulher tem esse dom de conseguir, né? É difícil? É lógico. Tem dia que dá vontade de surtar e se prender dentro do banheiro e deixar a menina chorando lá fora. Dá vontade. Mas a gente vai lá no banheiro, dá uma lavada no rosto, respira fundo e volta. Sabe? Então, assim, agora, a Alice é porque, por conta do autismo, tem que estar pondo limite, não posso deixar ela também é deficiente visual, ela tem baixa visão. Então, é uma criança que eu não crio muito na tela. Então, eu tenho que ter uma variedade de atividades para ela durante o dia, para ela poder se acalmar, ela poder ficar distraída, para não ficar tanto em televisão. Porque, como ela tem baixa visão, para quem tem filho com baixa visão, sabe como é que é. Se pegar o celular, é aqui. Se for para a televisão, eles não sentam no sofá, eles ficam lá em cima, grudados na televisão. Então, eles não ficam... Então, isso acaba prejudicando mais ainda. Tem gente que fala, e ela usa tampão. Então, tem que usar tampão todos os dias. Tem dia que ela não quer usar, chora para tirar. Então, assim, a gente tem que dar aquela equilibrada. Esse final de semana que eu canto, graças a Deus, o pai dela, não tenho o que reclamar do pai dela. Então, assim, todo final de semana ele pega ela para mim. A gente até conversa, eu falo, Júnior, eu vou pegar, deixar ela esse final de semana com você. Quando eu não cantar, eu fico com ela. Mas quando eu preciso cantar, eu preciso que você fique com ela. Dá uma reclamadinha, que é lógico, né? Final de semana que ele quer descansar, às vezes quer viajar, e aí tem que estar lá. Só que aí nós temos apoio, que é minha ex-sogra, que é a mãe dele, que aí cuida de Alice, fica com a Alice para mim. Então, eu não tenho o que reclamar, eu tenho essa rede de apoio ainda, que eu consigo sair no final de semana para poder cantar. Porque senão também não teria como. Se não fosse a mãe dele e ele, eu não teria como cantar final de semana. Porque eu ia ter que cantar de 15 em 15. E para mim não tem essa possibilidade porque é minha renda. Então eu preciso ficar cantando todos os finais de semana. Então tem hora que eu pego sexta, sábado, domingo. Agora mesmo, sexta eu vou estar em Tremedal, sábado tem um House Bee. E domingo tem uma provável agenda aí que vai ser particular. Então, assim, se tiver, pronto. Já tenho meu final de semana todo certinho. Porque eu ganho um dinheiro que já vai me ajudar no mês. Então... eu tenho que ir, né? Tenho que aproveitar. E graças a Deus eu tenho essa... Aí eu tento equilibrar essa vida, corrida, assim, desse jeito. Imagina a correria dela, né? Porque, meu Deus, não é fácil. Não. E como é que você lidou com essa segunda gravidez? Porque gravidez para mim é sempre um susto, mudar tudo de novo, e mudar o corpo e tudo mais. Como é que você lidou com isso? Pois é, menina. Assim, no susto normal de mãe, falando de mãe para mãe, foi porque, assim, a Alice tem 5 anos, só que a Alice saiu das fraldas com 4. Autista, né? Então, teve um pouco de retardo. E eu também nunca forcei. Eu via que ela não tinha essa capacidade de controlar a urina, essas coisas, eu não forcei. Eu fui deixando ela no tempo dela, até que ela começou a pedir, mãe. E foi pra escola também, a creche, na Casulo, que ela começou a ver outras crianças sem fralda, ela começou a pedir para desfraldar também. Então, pronto, aí foi bem tranquilo. Quando eu consegui isso, tirar ela da chupeta, mamadeira, fralda, veio o segundo neném, né? E é de um relacionamento que eu tive, vocês já acompanham, estava por perto, quase 1 ano com ele. E aí, nós dois sempre foi assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E, inclusive, músicas que eu compus, as 2 músicas que a que tá hoje, Falso Amor,
Foi pra ele. Foi pra ele, foi. Eu não vou falar o nome não, porque quase ninguém sabe, né? Pra não descobrir, gente. Vocês não descobrirem, eu sei que vocês não sabem quem é a pessoa. Então eu fiquei curioso. Só você que não sabe. Só tu que não sabe. Só tu que não sabe. O pessoal, tudo que anda comigo. Assim, que anda comigo não, que me conhece a maioria. Quando eu pensei que eu tava grávida, todo mundo é fulano. Eu... gente, pelo amor de Deus, eu queria fazer até um suspense, não deu pra fazer. Aí tudo bem. E aí, a gente tinha essas duas músicas que eu fiz, que uma ainda não lancei, né? Que eu ainda vou lançar, ainda tá só na parte da escrita. E tem mais para lançar também. Mas aí a gente tinha terminado o relacionamento e eu fui de boa, curti minha vida de boa, tava bebendo e tudo, curtindo rolê e tudo. Aí eu pensei, não, eu fiquei enjoada. Eu falei, eu nunca fiquei de ressaca. Nunca tive ressaca. Bebia, eu nunca tive ressaca. Sim. Eu falei, oxe, o que é isso? Estranho. Muito estranho. Mandei mensagem pra ele. Agora que eu lembrei que eu tô 2 meses sem menstruar. Eita, e agora? Aí a gente fez o teste. Deu positivo. Eu duvidei, ele também. A gente foi fazer ultrassom. Aí chegou lá, eu tava um bebezinho já de 6 semanas e 6 dias já. Mas, assim, pra mim, foi um misto de tipo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida agora? Mas foi também, tipo assim, pronto, eu queria mesmo antes dos 35 segundos. Então, assim, pra mim não foi um erro. Sim. Foi um erro, assim, foi um equívoco. Não era para acontecer agora, do jeito que aconteceu, mas aconteceu. E assim, agora mesmo eu fiz o ultrassom de 12 semanas, que até mostrei que o apelido dele é Passarinho, né? Eu chamo ele, eu falo ele porque eu não sei o que é, se é menino ou menino. Então eu chamo de Passarinho. O passarinho tá lindinho, a coisa mais lindinha, tá gordinho, tá um bebezão. E aí, a minha filha tá apaixonada. A minha filha toda hora pergunta se tá bem, como é que tá. Se eu vomito, ela fica... Mamãe, mas o bebê tá bem? Tá bem, ele não vai sair pela boca não, pode ficar tranquila. E aí ela tá sempre assim por perto, né? Ela tá bem apegada, tá doida pra chutar, pra sentir. Ela tá assim, sabe, contando os dias. Sim. E ela também gosta do pai, do meu ex, né? No caso do pai do bebê. Então, eles têm uma ligação muito forte, os dois. Que eu acho que foi o que mais, assim, me cativou nele, foi essa questão dele gostar muito da minha filha. Então, é difícil hoje em dia, né, a gente também confiar uma menina com um novo relacionamento que não seja o pai dela. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E ele sempre teve essa questão, esse apego com ela, e eu sempre achei muito bom. E eu nem proíbo, até hoje, inclusive. Ela pergunta, eu não falo nem que eu terminei, que se eu falar, é briga comigo. Aí eu fico quietinha. Mas não, ele tá morando longe. E aí, tá aí, né? Tô com 12 semanas, daqui uma semana já acaba o 3º mês, já entra pro 4º mês. E Deus... Tomara que esses enjoos passem, que não tem condições. Mas, assim, eu estou feliz. Principalmente o último ultrassom me deixa muito feliz. A mãozinha na cara, aquela coisinha, a sensação, tudo de novo. E ter que comprar tudo de novo, eu gosto dessa parte de ter que comprar tudo de novo. Vai ser difícil, vai. Mas, como eu falei, o povo fala assim, mas é difícil criar filho. Eu falei, é difícil criar um filho hoje, questão financeira, para quem quer criar um filho num padrão que você não consegue sustentar. Num padrão básico, dando um básico para a criança, sabendo educar direitinho. Criança, você consegue criar uma criança tranquilamente. É lógico que vai ter essa questão de eu ser uma mãe solo, vai. Mas às vezes até prefiro do que criar, às vezes, num ambiente que tem alguma briga, algum desentendimento, que foi o que eu e o pai da Alice fizemos. A gente preferiu, que já não estava tão bom, já estava desgastante, então não é bom criar Alice nesse ambiente. É bom os dois estarem legais, de boa, para poder criar ela, mesmo que sejam separados. Então, hoje ele tem um relacionamento dele, eu não tenho o meu e, por enquanto, não pretendo ter. Mas estou feliz. Estou completa, meus 2 filhos, então estou perfeitamente feliz. Laís, você citou, né, que você fez 2 músicas. As 2 músicas foi para esse relacionamento. Então, eu queria entrar nesse assunto de composição, né? Sim. Como que é a sua mente criativa? Como é que você faz para pegar a questão do som? Você vê um som ali, você fala, eu gostei desse som, vou usar na música. Como é que funciona todo o trâmite de compor uma música? Na época do gospel, que eu tinha muitas composições do gospel. Sim. Eu criava assim, eu criava um ritmo na cabeça, começava a cantar e gravava no celular, e eu passava para alguém que tocava para poder botar a melodia em cima. Aí eles de ouvido tocavam, né, pegavam a nota e faziam a música. Agora, no Arrocha, eu estou fazendo versões. Sim. Eu peguei aquela música Amor Impossível de Mari Fernandes e fiz a música Falso Amor.
que foi falando. Aí, depois eu te conto. Sim. Aí, eu fiz essa música. Eu postei no Instagram um videozinho, acho que já tá quase batendo 17 mil visualizações. E o pessoal gostou. É tanto que teve uma menina que me parou na rua e cantou a música. E eu falei, gente, como assim? Você tá ouvindo a música, ela ouve. Aí ela falou assim, agora que tá no Spotify, que eu tô ouvindo mais ainda, que ela tá no Spotify agora, né? Sim. Eu gravei com Bruno Escocese e Grandão, que é o que vai estar no baile agora, né? Que a gente vai fazer também, vou depois divulgar o baile. Grandão, ele no caso é meu empresário. Ele foi o que abriu as portas para mim da música lá em Conquista. Porque eu fui para lá nesse intuito. Sim. Investir na minha carreira musical. Porque aqui, infelizmente, não tinha. Você entendeu? E aí eu peguei e fiz o quê? Fui pra Conquista e chegou lá, do nada. Ele botou no Instagram que queria uma voz feminina pra a estação 073. E meu amigo Ítalo, que eu morava com ele, viu e mandou pra mim. Nisso eu mandei pra ele, mandei uns vídeos meus e ele falou, Laís, é você. Falei, pronto, fechou. Aí eu fui acho que uma semana depois ou 2 semanas depois, eu fui pro estúdio e a gente gravou Baby Alô. Que é um cover da música de Devinho Novaes, né? Sim. E aí a gente gravou com o Bruno também, mas foi no estúdio da estação 073. E aí, essa outra foi uma versão que eu tinha postado no Instagram, eles gostaram, aprovaram a letra e falou, Laís, eu quero gravar ela também. Eu falei assim, então vamos. Aí eu fui já no estúdio Taz, que é no estúdio de Bruno, com o Grandão também, que é a estação 073, e gravamos A Falso Amor. A Falso Amor foi uma letra que eu tinha mais ou menos já escrita, e aí eu só adaptei um pouco para a questão para caber no ritmo da música. Sim. Então ela foi tipo como chamava antes paródia, né, no caso. Eu peguei uma música internacional com um estilo diferente e coloquei uma letra em cima. Foi assim. Sim. Mas as letras em si, elas surgem da minha convivência, do que eu passo, do que eu sinto. Então assim, tem tipo assim, relacionamentos que às vezes as pessoas também contam para mim. Inclusive, vai ter uma música agora que eu vou lançar, que eu tô DJ ritmista, que mandou para mim, com o Grandão, para eu poder compor em cima desse ritmo. Aí, essa música vai ser de uma história que uma pessoa me contou. Entendeu? Então, assim, se eu fico sabendo de alguma história, boatos, vai ser boato. Fulano, não sei o quê. Na hora que eu tô escrevendo, não lembro desse boato. Eu falo, mesmo, isso caberia uma história de traição, uma história de sofrência, que eu gosto de cantar sofrência, né? Vocês sabem que eu sou conhecida pela sofrência, do povo beber, cachaça e chorar pelo ex, mandar mensagem e tudo. Que já teve, viu? Já? Me culparam de um show por beber muito e por mandar mensagem pra ex. Sério? Eu falei, vocês não me levam a sério, que eu também mando, vocês eu falo que não, eu tô mandando mensagem pro ex. Então, vocês não botam moral em mim, não, que eu não tenho nada pra oferecer, só sofrência. E aí, então, assim, acontece dessa forma. Porque, para mim, música, independente do ritmo, para mim é transparecer e transmitir sentimento. Pode ser traição, pode ser, sei lá, superação, sofrência, um amor vivido, romance, coisa linda. Não importa, é sentimento. E eu quero que as pessoas sintam aquilo. Para quem está passando por aquilo naquele momento, quando ouvir a música, se identifica. Você entendeu? E é nisso que gera os hits. Não é só porque é um hit de música. Aí você fala, mas é putaria. Mas pode ser que alguém está vivendo aquela fase de putaria, então gosta daquilo, então se identifica com aquilo. Eu não gosto muito de julgar letras de música por conta disso. É lógico que tem quem não goste. Sim. Mas assim, tem quem goste e tem quem se identifique. Então, se é de putaria, se é de romance, se é de traição ou de sofrência, a música vai encontrar a pessoa que vai se identificar e vai gostar da música. Então, eu quero isso. Eu quero que quando a pessoa escute a música, quando ela cantar... como é que é a música que eu compus? Até esqueci. Um falso amor que machucou, me enganou, seu falso amor. Eu quero que a pessoa cante isso e lembre do falso amor que ela teve. Você entendeu? Aí, tipo assim, juntar ali todo mundo com esse mesmo sentimento e cantar a música. Então, pra mim, eu tenho me preocupado com essa questão de compor para isso, transmitir sentimento. E conseguir alcançar os coraçãozinhos na sofrência ali para poder ganhar um hit, quem sabe, né? Estou amando esse bate-papo, meu Deus, maravilhoso. Tá ótimo. Eu quero saber agora do seu futuro, seus planos para o futuro, o que você pensa para sua carreira. Conte aí pra gente. Então, os planos estão bem
grandes. Hoje mesmo eu já recebi uns... Já estou, planejando, grandão, já consegui uma futura cavalgada, primeira cavalgada que eu vou participar. Então, já vou aumentar meu repertório de forró, essas coisas, né? De músicas de cavalgada, para eu poder participar, entrar também nesse ramo. Então, não é só... Tem gente que fala assim, você cobra tanto, é só chegar e cantar. Não. A gente paga para fazer playbacks, no caso, os versos que a gente canta. Eu falo playback porque é mais normal de... O karaokê, né? Que a maioria conhece como karaokê. A gente paga para as pessoas fazerem, para colocarem nossa voz. Eu tenho aplicativos pagos para isso. Eu treino, você entendeu? Eu gasto com equipamentos para poder aquecer minha voz. Tem tudo isso. Quando eu vou compor, são mais de 5 horas, ou às vezes até mais. 1 dia, 2 dias para compor uma música. Então, é tempo, sabe? Às vezes eu já compus com a Alice dormindo no meu colo, porque ela queria atenção e eu precisava compor. Então, é um desgaste, né? Porque tempo é dinheiro também. Então, se eu não trabalho na minha loja e eu estou fazendo a música, é porque eu pretendo ganhar dinheiro também com aquilo ali. Então, assim, tem essa questão, né? Do desgaste, do emocional, de tudo, de você estar ali compondo e você fala, meu Deus do céu, não estou conseguindo compor. Aí a cabeça começa a doer. É um desgaste. Mas eu tenho gostado. Aí a gente faz o quê? Eu tenho planejado agora a questão de gravações das músicas para o Spotify, né? Que eu já tenho 2. Eu já tô com uma já pronta, só falta ir lá para gravar, pra gente lançar também, vamos lançar de novo no Spotify. Tem no YouTube também, no YouTube Music também tem. E aí tem a que eu falei para vocês, que o DJ Ritmista mandou também, que eu já tenho que fazer essa composição para grandão. Calma aí, que a gente já vai fazer. E aí, eu pretendo isso, eu pretendo lançar esses meus singles lá. E tenho uma proposta, um planejamento para o audiovisual. Então, assim, a gente já está querendo planejar o audiovisual. Os meninos da EZ daqui de Belo Campo vão participar comigo, né? Para a gente poder fazer isso aí num lugar onde tudo começou. Então, assim, vai ser um lugar que... Quem me acompanhou sabe onde é que é, né? Mas vou divulgar por agora. Mas a gente quer gravar com a galera todinha daqui de Belo Campo, trazer meus amigos e fazer aquele fuar, sabe? Antes de... Acho que vai ser por agora, não vai demorar muito, não. A gente já vai começando a divulgar. Então, assim, eu pretendo fazer esse audiovisual, porque, querendo ou não, a internet é o palco hoje. Sim. Às vezes você pode morar no buraco que for. Se você souber investir na internet e fazer vídeos legais, você bomba. Então, o que eu pretendo fazer? Continuar com os meus covers, normal, postando lá no Rios, mesmo que às vezes eu dou umas atrasadinhas, mas estou sempre postando. Eu postei agora o último Tubarões, né, que foi uma das músicas que o pessoal mais me pediram. Então, já tem uns 2 vídeos gravados que eu gravei ontem também, para deixar já no jeito. Então, assim, eu pretendo fazer isso, investir nessa questão de audiovisual. Eu quero colocar mais na internet. Eu estou seguindo muitos empresários assim que investem em carreiras assim, então eu já vejo que uns estão vindo me seguir sem eu ir atrás, então assim, já estou tendo uma visibilidade muito boa. Grandão está dando uma visibilidade muito boa para mim também, a Estação 073, porque ele é bem conhecido, ele é antigo, é tanto que eu falei para ele, as Três Marias, vocês já ouviram falar, né, daqui que tem aí. Grandão estourava lá, Bruno Escocese estourava lá. Ele tem uma carreira bem consolidada. Então, assim, conhece pessoas. Eu conheci Larissa Gomes. Ela fez um vídeo para mim, mandou um vídeo para mim. Eu postei na internet lá toda vez. Eu sou apaixonada. É uma das que mais me inspiram. E aí, principalmente essas assim que são mais de perto, né? Eu gosto de ouvir para mim poder aprender e ver que não é de repente, é uma trajetória que elas passaram. Então, isso me inspira também. Então, assim, eu pretendo fazer isso. Aí, começar agora com os shows também. Agora a gente já vai começar a investir na questão de divulgação para shows, para contratação de shows. E aí, eu sei que devagarzinho a gente vai chegando lá. Mas meu foco hoje é muito internet, redes sociais, porque, inclusive, eu tenho que fazer o TikTok, né? Todo mundo fala lá, TikTok. Eu não tenho ainda. Tenho, mas eu não mexo, eu não uso, não é ativo, né? Mas eu pretendo fazer isso. Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Você citou a questão das redes sociais, né? De usar a internet. E eu queria saber se hoje você também se vê como uma influenciadora digital, além de ser cantora, né? Porque eu vejo que você sempre está ali postando stories, tem os arrobas, né, que chegam e tal. Então, se você também pensa em investir nessa profissão de blogueira, de influenciadora digital,
para além de cantora? Então, eu gosto muito de postar sobre o meu dia a dia, inclusive sobre a música. Vocês verem que eu posto, às vezes, cantando com o microfone. Esse dia mesmo me arrumaram o microfone e a caixa de meu pai pega microfone. E eu descobri isso, eu tenho pena dos meus vizinhos. Mas, assim, desculpa, gente, mas é cantora, né? Tá morando lá perto de vocês. Eu gosto dessa parte de estar postando, tanto que eu andava muito com a Laíse, a blogueira, né? E aí, ali que eu comecei a postar um pouco mais de stories, ela começou, a Laís é uma resenha, né? E aí, eu não consigo fazer essa questão de, tipo assim, de mostrar dia a dia. Às vezes eu mostro muito meu dia a dia muito com a Alice, tipo, atividades com ela, como é que eu faço, essas coisas que eu não sabia. Quando ela, com 1 ano, que ela sabia o AEOU, eu postei para as mães como é que eu fazia, aí todo mundo pedindo informação. Eu falei, gente, como assim? Eu não sou blogueira, não. Mas eu posso porque, por exemplo, sobre o cabelo dela, penteado, que todo dia ela vai com um penteado diferente pra escola. Aí as mães perguntam, Laís, como é que você faz pra deixar o cachinho dela assim? Como é que você faz pra fazer isso aqui no cabelo dela? Porque eu não consigo com a minha. Eu falo, gente, eu faço assim, 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 eu uso tal produto e tal. Então, assim, mais ou menos blogueira, né? Só que eu ainda pretendo focar mais na questão musical mesmo. Sim. Porque uma coisa que eu também percebi foram pessoas ouvindo músicas que eu escuto. Teve gente que falou assim, Laís, eu só estou escutando fulana de tal, por exemplo, Lauana Prado, que é uma das que eu mais me inspiro. E é que eu conheci lá em Conquista. Olha só. Ai, coisa mais linda. Eu vi o show dela de longinho, mas vi, sabe? Ouvi essa mulher ao vivo, impecável. E aí a gente fala, só estou ouvindo Lauana Prado porque você colocou nos stories. Eu só conheci Rafaela Santos porque você postou nos stories. Hoje, para mim, tem 2 pessoas que eu gosto muito de escutar, de mulher, que é Lauana Prado e Tarcísio, do acordeon. Eu sou apaixonada, ainda quero ir no show. Quem quiser me levar um dia no show de Tarcísio, tô aqui, tá? E aí, eu sou apaixonada. Então, assim, eu vejo que a minha influência hoje, como, tipo assim, se for botar na categoria de influência, seria musical mesmo. Porque é o que eu mais inspiro. Sim. E a questão da maternidade. Que as mães gostam muito de interagir. E a Alice tem muito mais engajamento do que eu. Quando eu posto coisas de Alice, vai para 2.500 visualizações nos stories. Caramba! A Alice é famosíssima nos meus stories. Teve um dia que eu postei, não sei se vocês viram, eu cantando no microfone e ela pegando e puxando o microfone de minha mão para cantar. Ali acho que foram mais de 95 reações, pessoal comentando e respondendo os stories, pocando a risada. Eu falei assim, gente, vocês amam tanto a Alice assim nos meus stories que eu vou ficar postando toda hora. Entendeu? Então tem um engajamento, o pessoal gosta dela quando ela aparece nos stories. Até foto normal, que monta aquelas 4 fotinhas, aí o pessoal já ama, já reage, já pergunta como é que ela tá, cadê ela que não apareceu mais. Então assim, o pessoal gosta dessa interação da maternidade e também gosta das músicas. Quando eu posto cantando uma, aí vem um monte. Canta tal agora, canta essa aqui, canta essa aqui. Aí eu vou pegando as que eu conheço e vou cantando. As que eu não conheço, eu boto na playlist. Que aí eu tento ver depois pra me aprender, sabe? Inclusive, meu repertório foi todo montado pelas pessoas. Por vocês, os seguidores. Porque do rock, né? Para o Arrocha foi a primeira vez que eu fui escutar Arrocha, eu chorei. Eu falei, não quero. Minha irmã vai escutar sim, que minha irmã gosta de Arrocha. Tu vai escutar sim. E foi ela também. Ela que me ajudou a montar o primeiro repertório que eu fui cantar. Aí ela foi colocando, coloca aqui Maiara Maraíza, coloca fulano, olha, Tô Costa, não sei o que lá, fulano. Aí eu fui conhecendo. Aí explodiu na época e aí, hoje eu tenho mais de 260 músicas no repertório, mas ainda faltam muito ainda. No evento que a gente fez, você cantou na sua estante da Pitty. E eu achei maravilhoso, eu acho que sua voz combina super com rock. Eu queria saber se em algum momento aí futuro a gente pode esperar um álbum seu só de rock, ou um projeto seu voltado aí pro rock também. Então, isso é uma meta, né? É uma meta. Porque minha família tem pessoas que são envolvidas também com rock. Por exemplo, meu primo, ele participa de uma banda chamada Signista em Conquista, que é banda de rock. E são músicas autorais e tudo mais. E eu falei pra ele, assim, véi, eu tô querendo fazer uns vídeos na internet, pegar umas músicas de Arrocha e falar, tipo assim, tem uma menina que eu posto direto, ela tem um cabelo azul de franjinha, que ela pega umas músicas normais e coloca no rock. E aí, no hardcore, assim, bem legal. Eu falei para ele, o que você acha? Ele falou assim, ó, se eu pegar e conseguir vender meus equipamentos e mudar com o equipamento, a gente consegue fazer. Aí eu tô na ideia de fazer isso também, de pegar umas músicas, aí spoiler, tá vendo? Já é uma primeira mão que eu tô falando aí. De pegar umas músicas de arrocha, sertanejo e colocar no rock, você entendeu? Para mostrar, voltar um pouquinho para a origem, porque eu amo cantar rock.
Eu sou apaixonada. Quando eu tocava com o Túlio é roqueiro também, né? Então, a gente só cantava assim, MPB ou rock. Aí eu forcei ele a tocar um sertanejo na época, mas contrariado, morrendo de raiva. Mas ele tocava comigo na época, então a gente tocava rock e MPB. Então, assim, eu pretendo fazer uns trabalhozinhos assim. Então vamos lá, Laís. Foi um prazer imenso te receber aqui. Meu. Quase 1 hora de entrevista que passou rapidinho. Passou muito rápido. E eu quero que você deixe, né, aí para quem ainda não te segue, suas redes sociais. Enfim, se você quiser divulgar algum projeto seu futuro, eventos que você vai estar fazendo, sim. Sinta-se à vontade. Então, gente, o que eu quero divulgar para vocês em primeira mão primeiro é o baile da tropa, né? Que a gente vai fazendo House Bee agora, grandão, vai vir DJ, vai ter DJ e tudo, vai ser muito legal. E a gente está vendo promoção que os 100 primeiros que comprarem casadinha vai ficar por R$15 cada ingresso. Então, vai ser casadinha por R$30, individual R$20. Aproveitar essa promoção, porque no dia só vai ser R$20 mesmo, lá na portaria vai ser R$20. Então, quem quiser, chame a gente lá, que eu já deixei link, já deixei tudo bonitinho nos stories. E tem os projetos do audiovisual, que vai ser para a galera daqui também, né? Que a gente vai fazer também. E as músicas do Spotify que ainda estão aí, né? Baby Alô, Falso Amor, daqui a pouco a gente coloca mais uma para lá, pro Spotify. Meu Instagram é Laís Andrade Cantora, para quem não sabe, né? Quem ainda não segue, me seguir lá e ver uns videozinhos, pode pedir música que a gente faz. Demora para responder, mas eu respondo. Então é isso. E eu muito agradeço vocês pela oportunidade, pela entrevista, foi muito legal. Foi melhor do que eu imaginei, eu pensei que eu ia dar umas travadas, mas foi. Acho que funcionou. Obrigado, Laís, pela presença. Imagina. Obrigado a você que assistiu até aqui, que nos acompanha. Muito obrigado pela companhia e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.